O zoroastrismo parece ter chegado ao mundo ocidental antigo de três maneiras principais, a saber, o exílio dos hebreus na Babilônia, o retorno dos soldados romanos do imperador Valeriano, feito refém dos persas pelo imperador Shapur I, e por meio de comerciantes ao longo da Rota da Seda. A pergunta que se faz então é quais são as principais maneiras em que o zoroastrismo influenciou o judaísmo. Afinal, o judaísmo já era uma religião muito antiga. Enfim, quais novos conceitos o zoroastrismo teria introduzido no judaísmo? Vamos então trabalhar essas questões. Se você quer entender a influência da religião persa, isto é, da religião do Avesta Posterior e a dos Gatas sobre o judaísmo, você tem que ir à Bíblia judaico-cristã. Você deve comparar a religião de Moisés com o judaísmo posterior. Você deve decidir se o quinto livro do Pentateuco, o livro que foi encontrado centenas de anos depois, ou seja, o Deuteronômio, deve ser incluído ou não na religião de Moisés. Não há dúvida, para um observador imparcial, que o judaísmo posterior a Moisés inclui uma série de doutrinas e conceitos que não estão presentes no Pentateuco, especialmente nos 4 primeiros livros. Além disso, se alguém ler apenas o último livro do Antigo Testamento e então mergulhar direto no Novo Testamento, o que se obtém é uma imagem totalmente diferente da vida religiosa cotidiana entre o Antigo e o Novo Testamento. Você encontrará rabinos, você encontrará judeus falando aramaico e não hebraico, você encontrará possessão demoníaca, espíritos imundos, pregadores itinerantes, milagreiros, seitas definidas e opostas dentro do próprio judaísmo e outras coisas como a instituição da sinagoga, que não tem paralelo no Antigo Testamento. É realmente como um mundo diferente. Esse período intertestamentário inclui o exílio na Babilônia, a libertação dos hebreus e retorno a Jerusalém, sob a proteção, primeiro de Ciro o Grande, e depois, de Dario o Grande, e de Xerxes, todos imperadores zoroastrianos persas. De fato, se você estudar essas coisas que foram adicionadas ao judaísmo após o Pentateuco e compará-las com a religião persa da época, você encontrará todas as mudanças no judaísmo que já eram ensinadas como doutrina na Pérsia. Se você estudar os profetas, especialmente Isaías e Daniel, você verá que essa influência é penetrante. Isaías até faz de Ciro o escolhido de Yahvé, o chama de Messias, de ungido, e o equipara a Davi, chamando-o de pastor de Israel. Fora da própria Bíblia, você tem uma série de seitas judaicas que podem contribuir para nos ajudar a formar o quadro. De longe, os principais entre eles são os Corramitas, que geralmente são considerados os essênios. Na realidade, descobriu-se que várias seitas diferentes ocuparam o complexo de Qumran, próximo ao Mar Morto, em épocas diferentes. Seja como for, os documentos da principal dessas seitas falam sobre os dois espíritos nos homens, e nomeiam seu líder mestre da retidão, que é um dos significados do termo zoroastriano Ratu, e retratam uma batalha apocalíptica de longa data entre o bem e o mal, em paralelo com Asha e Druge, e os filhos da luz contra os filhos das trevas, em paralelo com os Ashavans e os Drugivans mencionados nos Gatas e no Avesta posterior. De fato, de muitas maneiras, os Qumramitas eram uma seita zoroastriana provavelmente herética. Existem até mesmo conexões linguísticas com essas influências. Por exemplo, qual é a razão pela qual os judeus de língua hebraica abandonaram o hebraico em favor do aramaico? A resposta é que o aramaico foi adotado pelos persas como a língua universal de seu império, especialmente, aplicando-o como língua franca quando se dirigiam aos povos conquistados em todas as suas relações. O aramaico era, portanto, a língua oficial do Império Persa. De fato, os nomes de vários conceitos judaicos são os mesmos que seus nomes persas, ou pode-se dizer, no caso dos fariseus, que são aliterações reais de nomes persas. Fariseus nada mais é do que uma denominação de persas. Eles eram de Parse e eram chamados de Parses. Isso é nitidamente visto quando se percebe que as doutrinas dos fariseus, a saber, ressurreição, crença em anjos, crença no Messias, céu e inferno, etc., eram exatamente as crenças dos persas e que os judeus pré-exílicos, ou não acreditavam nelas, ou tinham uma concepção totalmente diferente delas. Assim, não resta dúvida de que tais crenças foram adotadas e adaptadas pelos judeus após o contato com os persas. Por exemplo, Messias significa ungido. Os judeus pré-exílicos ungiam seus reis, sacerdotes e profetas com óleo, como um símbolo da aprovação do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Yahvé. Mas o Messias nunca se tornou um salvador,
especialmente um salvador do mundo, a não ser depois do exílio babilônico e do contato com os persas. Outro conceito persa que se infiltra no judaísmo e de fato no cristianismo é o conceito de Beuzebu, o diabo. Embora a linguística da palavra não seja exatamente persa, o termo significa, de acordo com vários dicionários de termos bíblicos, Senhor das Moscas. Esta era uma das principais denominações de Arimã na religião persa. Arimã era o diabo incriado do Avesta Tardio, o livro religioso dos persas naquela época. Por enquanto é isso.